pessoal, Alicerce da História, mais uma aulinha marcante e especial para você que está se preparando para algum concurso vestibular, militar. Vem aí prova da UERJ, vem o Enem, vem a ESA, vem a SpaceX, vem o Colégio Naval, tudo com a história, né? Quer fazer uma prova aí na sua escola, quer entender um pouquinho mais sobre a história do Brasil, momento crucial para a gente sempre refletir sobre o passado, o presente molda o passado e o passado nos molda no presente. Vem comigo, Alicerce da História, República Velha, Primeira República, estamos na parte da política, beleza? Primeira parte, a gente trabalhou a economia da República Velha, tem um videozinho, vou botar um cardzinho aqui em cima e você acompanha. A economia da República Velha, você se lembra, a economia baseada no café, depois temos também o grande boom da borracha, eu falei também um pouquinho do cacau, falei sobre o processo de industrialização, e aqui a gente vai falar de que forma a política se dava em meio a essa Primeira República. Esse período de tempo da Primeira República, um grande período de tempo, entre 1889 e 1930, vou sempre lembrar para vocês esses marcos históricos, aí tem uma grande divisão, né? Ele tem uma divisão. Primeiro a gente tem a República da Espada, onde o atrito vai ser constante entre Congresso e Presidente. Você tem a figura do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Os dois têm problema com dissidentes nas províncias, que virariam estados em 1891. Então, sempre no estado tem uma dissidência grande ali, sempre no estado tem um governador que não se dá muito bem com esse governo central fortificado, fortalecido. Quando o Prudente de Moraes chega no poder, nosso primeiro presidente civil eleito diretamente, primeiro presidente que o Brasil teve, Prudente de Moraes, um paulista, que vai iniciar uma grande carreira de paulistas na nossa presidência. Você tem o Prudente de Moraes, paulista, Campos Salles, paulista, Rodrigues Alves, paulista, né? Ou seja, uma sequência, nossos três primeiros presidentes são paulistas. E você vai perceber que se você for olhar o número, na verdade não o número, né? O nome dos primeiros presidentes que a gente teve, você vai ver que a maioria ou era paulista ou era mineiro. Já vou explicar por quê daqui a pouquinho, beleza? A gente vai ver que quando o Prudente de Moraes chega ao poder, esse início desse grande poderio dos paulistas na presidência da República, vai começar a acompanhar uma ideia de que é possível, na verdade, reduzir um pouco o poder central, dando maior apoio para os governos estaduais. O Campos Salles, quando chega ao poder, já tem meio que em mente essa ideia. E essa ideia da chamada política dos governadores é que vai ser, através de uma troca de favores entre o governo federal e o governo estadual, fundamental para que a política da Primeira República possa andar. É uma corrupção, cara. É corrupção. Tem ali por fora uma série de favores envolvidos e tem um problema gravíssimo que é a não participação democrática, né? O Brasil ele entra numa res pública, mas que res pública é essa? Né? Essa res, coisa pública de todos, será que é uma república de verdade o Brasil? Ou continua tendo o governo ali de pequenos, de uma elite muito poderosa controlando esse país? Continua tendo essa elite poderosa controlando o país. Não é à toa que a gente chama a política da Primeira República de política oligárquica. Porque a partir da chegada de Prudente de Moraes no poder, e principalmente a partir de Campos Salles, que é o presidente seguinte que ele inicia a política dos governadores, a gente tem as oligarquias nos estados ganhando muito poder, ganhando muita força. O que é oligarquia, professor? Oligarquia vem de uma representação clássica que significa governo de poucos, ou seja, aqui no Brasil a ideia de governo de poucos foi encarada a partir desses poucos. Quem são esses poucos? A elite rural brasileira, ou seja, estados, né? A galera no campo, o Brasil era basicamente agrário, a galera no campo, a galera que tem muita grana no campo, vai acabar garantindo a posse dos seus interesses ali em relação ao governo central. Tanto é que São Paulo e Minas, os dois maiores colégios eleitorais e as duas melhores economias, né, vinculadas ao café e ao leite, vão levar o Brasil para frente, vão levar o Brasil, na verdade, a seguir toda essa ordem. Na verdade, a política deveria ser muito mais café com café. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Por que café com café? Porque o café é o nosso principal produto e São Paulo, nessa relação de amizade, de aliança com os mineiros, sempre vai ter uma voz maior, sempre vai ter uma maior força. Beleza, galera? Então a gente tem aqui a oligarquia, você já sabe, é o governo de poucos, né? É aquela estrutura onde vai ter uma elite rural aqui no Brasil mandando e decidindo muito sobre a vida das pessoas, sobre o povão, sobre a gente, né?
O Prudente de Moraes, ele vai ser o nosso primeiro presidente civil, vai ser eleito e vai iniciar essa dinastia, né? Esse prestígio e essa supremacia dos paulistas no poder. O Campos Salles, quando chega ao poder, que também é paulista, o Campos Salles, né? Ele vai colocar em prática uma parada, uma sacada que não vai formalmente parar na Constituição. É um pacto chamado informal, não oficial. Que pacto não oficial é esse, galera? Se chama política dos governadores. O que acontecia na política dos governadores? Uma síntese direta, troca de favores entre o governo central e os estados. E o que? As oligarquias estaduais. Ou seja, o poder central, na figura do presidente, vai acabar favorecendo com concessão de verba direta e liberdade para essas províncias, para esses estados, né? Províncias viraram estados, como eu falei na Constituição de 1891, né? Os governos centrais, os presidentes, vão acabar favorecendo, né? A União vai acabar favorecendo os estados e os estados vão acabar favorecendo a União. Como o Estado favorece a União? Favorece a União garantindo a perpetuação daquele cara no poder e garantindo um Congresso aliado com os interesses do governo central. Beleza? Fechou. É uma troca de favores. Isso entrou para a história como política dos governadores. Ou política dos estados. Também pode aparecer para você assim, numa prova ou num outro livro, beleza? Nessa relação toda, galera, o governo federal lançava lá o seu poder, a liberdade, verba direta para esses estados, para essas oligarquias nos estados. Os estados, através da fraude eleitoral, né? E a fraude eleitoral a gente vai ver como funciona. Através da fraude eleitoral, os estados garantiam a eleição de sujeitos alinhados com o quê? Com o governo central. E além disso, a gente não pode esquecer, também garantia a própria manutenção desse governo central da forma como ele bem quer. E a gente vai ver que vai haver um grande revezamento entre paulistas e mineiros durante essa primeira parte. Não é à toa que essa república também é conhecida como República do Café com Leite ou a política do café com leite, né? São Paulo, grande produtor de café, Minas também produtor de café, mais leite. Isso é bem interessante porque, professor, eu já vi, tem muito aluno que fala assim, professor, eu já vi que nem todos os presidentes civis que a gente teve nessa primeira república eram, né, de Minas ou de São Paulo. A gente tem duas exceções mesmo, galera. As duas exceções são o Hermes da Fonseca, que era do Rio Grande do Sul, e a gente tem também a exceção, que é o camarada do Nordeste, Epitácio Pessoa, que era da Paraíba. Então, professor, peraí, os dois estão ali no meio, na política não é café com leite, não é Minas e São Paulo sempre se revezando? Sim, mas o fato de um camarada ter nascido em outro local, ser cria político de outro local, não quer dizer que ele não esteja alinhado com determinada diretriz de determinada oligarquia. Ou seja, tanto Hermes da Fonseca quanto Epitácio Pessoa vão seguir mandos diretos dessa oligarquia paulista e dessa oligarquia mineira. Beleza, fechou. Ó. O acordo está feito, continua do mesmo jeitinho. Beleza? Como é que o Estado garantia a manutenção desse cara no poder, né? A eleição a cada 4 anos, então sempre o revezamento dava bom lá para o governo central. Muitas vezes, cara, era tão engraçado, porque muitas vezes o cara, antes de sair o resultado oficial, ele já sabia que estava eleito. Ele já começava a arrumar suas coisas, eu vou viajar para o Rio, capital na época, né? Eu vou lá para o Rio, já vou ser o novo presidente. Peraí, cara, nem saiu o resultado da eleição, a eleição é só daqui a um mês. Eu já sei. Por quê? Porque a fraude estava montada, a máquina eleitoral está tomada. A gente não tem justiça eleitoral nessa época. Você não tem um órgão que seja imparcial para controlar, né, todos esses interesses políticos. Então o mais forte vence, a lei é do mais forte. Né? E nessa estrutura, quem quer rir tem que fazer rir. Como é que funciona? Se o Estado vai ser ajudado pela União e vai ajudar a União, ele tem que recorrer aos municípios. E no município tem uma figura muito importante na nossa história, que até hoje é muito usada essa expressão, a expressão do coronel. Isso vai nos remeter a 1831 com a criação da Guarda Nacional durante o período regencial. Na Guarda Nacional, você o quê? Ajuda, fomenta, cria o quê? As milícias locais. Essas milícias locais vão garantir a posse, né, do cara mais rico, enquanto a patente, uma patente comprada, uma patente às vezes dada, ou na maioria das vezes comprada, patente de coronel. Esse coronel vai exercer um mando muito grande ali na região, um mando militar e um mando político. Isso, ao longo do tempo, apesar da Guarda Nacional ter acabado com a proclamação da República, isso vai acabar continuando, fazendo com que a galera continue chamando esse sujeito que tem muito poder
local, tanto relacionado à grana econômica quanto relacionado às armas, de coronel. Então esse sujeito, ele cria milícias locais e continua ali exercendo sua influência nos municípios. E é esse coronel, agindo no município, que vai conseguir fazer com que o Estado crie a política dos governadores ajudando o governo central. Show? Isso é muito fácil, é muito simples de entender. Como é que existia isso? Ó, vamos aqui para o outro lado. Os coronéis garantiam votos nos municípios. Duas expressões muito famosas, curral eleitoral e voto de cabresto. Curral eleitoral é quando você simplesmente, o curral está ligado aos animais, né? Curral eleitoral quer dizer que a gente vai tratar o nosso cidadão que vai votar como gado, né? Como animal. Vamos pegar esse gado, vamos botar lá para votar. E aí tem uma expressão muito famosa, voto de cabresto, que está ligada justamente ao cabresto que se utilizava nos animais, né? Aquela correia que você puxa e guia da forma como você quer, o burro, a mula, o cavalo. Isso é clássico na nossa história e até hoje é muito utilizado. Como é que o coronel no município fazia com que o voto de cabresto funcionasse? Através da violência e do assistencialismo. Assistencialismo barato. Surge aquela expressão de que, por exemplo, o cara vendeu seu voto por uma dentadura, né? O assistencialismo naquela época ele era ainda mais fomentado por conta de um grande problema, além disso a violência, né? De um grande problema. A situação econômica no país não era muito boa, né? A população passava muitas necessidades, então a galera se aproveita disso e acaba fazendo uma forçação de barra para o camarada votar ali em determinado grupo específico. Além disso, tem uma coisa chamada voto aberto existindo nesse momento. O voto não é fechado, não é secreto. Com o voto aberto, você pode receber o assistencialismo hoje, por exemplo. Se o cara passar por você e te oferecer 50, toma um galo aí para votar no meu candidato. O vereador tem muito isso até hoje, né? Tome um galo aí para votar em tal candidato, compra de votos, é ilegal, não pode. Mas você pode pegar aquele dinheiro, como tem gente que faz, pega o dinheiro e tchau, 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 finge que vota no cara e não vota nada, né? Não vota, porque o voto é secreto, então fica mais difícil de saber. Mas nesse momento o voto é aberto, o voto é público, você assina, você vem o seu nome na cédula, então isso é muito complicado, isso é muito problemático. Isso vai gerar uma cadeia de dependência. Então a figura do assistencialismo e a figura violenta do jagunço, que é aquele cara, uma expressão que surge no Nordeste, mas se espalha para o Brasil todo, a ideia daquele capanga, aquele jagunço que vai usar a força para exercer o domínio do coronel ali em determinado local, esse jagunço vai meio que ameaçar você também, muitas vezes, a votar no candidato dele. Ou seja, o voto de cabresto ele se dá tanto pelo assistencialismo quanto pela violência, utilizando, claro, o voto aberto, o voto público, não tem como fugir disso. Beleza? Então, nesse sistema, é um sistema muito fechado, muito difícil de dar errado, porque ele é muito bem amarrado, as arestas estão bem fechadas. Isso é ainda mais evidente quando a gente vai ver a famosa expressão eleições de bico de pena. O que são as eleições de bico de pena? Os mesários nas juntas eleitorais, nos municípios, são controlados muitas vezes pelos coronéis. Na verdade, quase todas as vezes, são os coronéis que comandam esses caras. Então esses caras, eles acabam alterando dados da votação para favorecer algum candidato específico. Vamos supor que o candidato do coronel não venceu ali naquela região. O governador não ganhou naquele município, né? E não ganhou aqui. O cara simplesmente vai lá, ó, e encerra, vota de outro jeito. Que coisa louca, né? Olha só outra coisa que acontecia também. Muitas vezes todos os municípios mandaram já o voto, faltou só um. Ah, atrasou, né? Atrasou 2, 3, 4 dias. Sabendo o resultado das outras juntas eleitorais, o que o mesário fazia aqui na dele para encerrar a votação? Ele simplesmente alterava, queimava o resto das cédulas, aumentava ou diminuía o número de votantes. É um negócio muito, muito, muito complexo. Isso entrou para a história como eleições de bico de pena. Quando no próprio espaço de votação, o cara utilizava o bico da pena, né? A expressão seria próxima à caneta hoje, né? Para alterar algum dado e favorecer determinado grupo. É interessantíssimo isso. Cara, nessa época, você não votava, mulher não votava, analfabeto não votava, e uma série de pessoas não votavam, né? Soldado, homem a partir dos 21 deveria votar, mas se fosse soldado ou ligado a determinado matriz religiosa, se fosse ligado a essas organizações monásticas também não votava, enfim. Uma série de pessoas não votavam. Nessa época era muito interessante, pessoas que já haviam morrido votando, coisa louca. O cara votando 2, 3 vezes, o controle era muito pequeno porque faltava uma justiça eleitoral. Essa justiça eleitoral só vem com Vargas.
Então dá uma maior o quê? Uma maior credibilidade à votação. Todo esse sistema é muito corrupto, eu vou bater nessa tecla porque você tem que perceber que esse é um sistema de corrupção em escala federal. Em escala federal. Você tem o governo federal participando com os estados e os estados participando com o município, para favorecer sempre os mesmos grupos. A alternância é muito pequena. Interessante, galera, que a gente tem que sempre debater quando vai olhar esse período da Primeira República, é que não quer dizer que o povo seja bobão, que o povo não tenha se manifestado de várias formas. Quando a gente for olhar os movimentos sociais, a gente vai ver que o povo vai ter inúmeras manifestações pedindo maior participação política, pedindo melhorias de salário, pedindo melhorias nas condições de vida, que eram precárias, mas o sistema montado não permite que o povo vá participando do poder. Isso é muito complexo, mas isso também é muito direto e a gente tem que perceber. Valeu, galera? Vamos supor, então, que por algum acaso, aquele destino lá incrível, o candidato da oposição vence no Estado. Bom, um deputado que vai ser opositor ao governo central, que vai ser opositor ao presidente, vença no Estado. Ele vai, beleza, vai passar. Foi um erro, né? A oligarquia não funcionou muito bem. O coronel não controlou no município, a oligarquia deixou escapar e chegou, o cara foi eleito. Putz, calma, nem tudo está perdido. Temos a Comissão Verificadora de Poderes. E essa Comissão Verificadora de Poderes é ela que garante a diplomação dos eleitos. Até hoje acontece isso, né? O cara é diplomado enquanto é eleito. Essa Comissão Verificadora de Poderes pode arrumar um problema no registro eleitoral do cara e simplesmente cortar ele da eleição. Não deixar com que ele chegue ao poder. É a famosa degola. O cara que não passa por aqui, ele foi degolado, né? Degolado. É estranho isso, porque esse órgão era controlado pelo governo federal. Tá vendo como a cadeia se fecha? Como ela se completa? É governo federal, é governo estadual, é governo municipal, todo mundo junto, todo mundo se alterando, e muitas vezes tem briga dentro da própria oligarquia. Por exemplo, quando o município ele era mais quando o município tinha mais de um coronel poderoso ali na área, os dois entravam em confronto direto para saber quem ia ser, né, o grande manda-chuva da área. E isso vai se propagando no Brasil, isso parece distante, mas até hoje existem locais que funcionam bem próximo dessa forma. Pode ser que não perto de onde você mora, mas o Brasil é muito grande, né? Então isso acaba se propagando não em relação ao governo federal, mas em questões mais locais, né? Tem municípios do Brasil com casos bem latentes de corrupção, onde simplesmente você tem compra de votos exposta, enfim. Talvez um pouco longe da sua realidade, mas ainda existe. Infelizmente, é um caso no Brasil. Muito menos, claro, hoje a urna eletrônica é um ponto de garantia. A urna eletrônica ela é muito mais difícil de ser fraudada do que o voto em cédula de papel. Pode parecer louco, mas não é. Muita gente insiste nessa ideia, mas isso é uma ideia equivocada. A urna eletrônica não permite tantas brechas para fraude quanto a de papel. Recentemente, a gente teve no Senado uma votação com cédula de papel que foi composta por corrupção, foi até cancelada a eleição para eleger, né? A gente está falando aqui em 2019, no iniciozinho do ano, a gente teve essa eleição para eleger o nosso presidente do Senado e houve lá uma denúncia de corrupção com cédula de papel. Enfim, isso aqui eu quero que você fique bem entendido. Agora, não temos mais um problema. É como se o Campos Salles, quando criou essa política dos governadores, tivesse resolvido um grande problema, tirou o peso das costas do governo central. Porque o governo central sempre entrava em confronto com com as elites locais, com as oligarquias ali dos estados. Então agora ele meio que dá uma melhorada. Com um pacto não oficial corrupto, né, ele consegue resolver. É uma troca de favores. Me dá aqui, eu te dou ali e a gente fica sempre no poder. É interessante que os historiadores vão apontar que durante todo esse período da República Oligárquica, né, que é 1894 a 1930, ninguém da oposição conseguiu vencer uma eleição. E como eu falei para vocês, como eu brinquei, o cara já sabia que ia ser eleito muitas vezes, muito antes da eleição acontecer. Show, galera? Vou sair aqui, você vai tirar aquele print esperto para te facilitar os estudos e você vai ficar curtindo e acompanhando o nosso canal, a nossa produção aqui no YouTube. E também vai procurar lá no Instagram, curte lá, Alicerce da História, se inscreve,
aqui no nosso canal. Curte aí esse vídeo. Tamo junto, galera. Foi!